Oi, voltamos. Vamos para o segundo capítulo de estudo. Para quem não viu, tô fazendo uma série de estudos e quis fazer uma de 3 dias. E me caiu o livro de Naum. Separei alguns livros e depois eu peguei. E Naum, para quem não sabe, livro de profeta, tá lá junto com os profetas. Logo após Ezequiel, Daniel, Oséias, tem ali o livro de Naum, que conta sobre a história do povo de Israel, quando ainda vivia em conflitos com os outros povos, antes ainda do exílio na Babilônia, não, depois, Daniel, eles já tinham ido para a Babilônia. Então, retrata um pouquinho sobre a história de Nínive, que fica na Assíria, que era um dos inimigos do reino de Israel. Então, vamos ler agora a segunda parte e vamos ver, destrinchar um pouquinho o que tem agora na segunda parte, o que nós vamos tirar de aprendizagem. Bora lá. Novamente, 2 livros, King James 1611 e a normalzinha Revista Atualizada de 94. Versículo 2. Aquele dia está em pedaços, subiu diante da tua face, guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os seus lombos e fortifica muito o teu poder. Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel. Está falando sobre a nação, a tribo de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e arruinaram os seus ramos de videira. O escudo dos seus fortes homens serão vermelhos, e os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, que também é vermelho. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os pinheiros serão terrivelmente abalados. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão uma contra outra nos largos caminhos, e os seus aspectos será como tocha. E eles correrão como relâmpagos. Ele reencontrará os seus valentes, mas tropeçarão em sua caminhada. Eles se apressarão para chegar ao seu muro e a defesa será preparada. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Uzabe será levado cativo, conduzido para cima, e suas servas vou parar aqui. É o 6. Nessa introdução tá falando sobre o exército, em vigiar, em preparar o caminho, de fortalecer-se a linha de frente que vai para a batalha. Estão falando realmente do conflito contra Nínive, a Síria. Nessa época, o profeta está tendo essa revelação e falando. E aqui ele vai destroçando, falando o que vai acontecer. Dos escudos, que serão como vermelhos, os homens que serão valorosos, a carruagem, que serão como tochas, quer dizer que elas vão penetrar, que elas vão queimar, que elas vão perfurar. Correrão furiosamente nas ruas, colidirão umas contra os outros. Os seus aspectos serão como tochas, fogo, e serão muito rápidos, correrão como relâmpagos. Então, basicamente, até aqui ele está dando a descrição de como será essa batalha, como será essa guerra, até esse pedaço. Uzabe será levada cativa, conduzida para cima, e suas servas a acompanharão, com voz como de pomba batendo nos seus peitos. Mas Nínive é como um tanque antigo de água, porém elas agora vazaram. Parai, parai, eles clamarão, mas ninguém olhará para trás. Levai a prata, levai o ouro, pois não há fim para a provisão. Glória de toda a mobília é agradável. Deixa eu ver essa versão aqui no 9. Aqui. Tá. Então essa daqui fica um pouquinho melhor. Está decretado, a cidade rainha está
despejada e será levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas batendo no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude das águas, mas agora fogem. Parai, parai, clamam se ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabaram os tesouros. A abastança de todos os objetos desejáveis. A pessoa tá sem óculos, a letra pequena, né? Aonde está a habitação dos leões e o lugar onde alimentam seus leõezinhos? Onde passeava a leoa e o velho, o filhote do leão, sem haver ninguém o que fizesse ter medo. O leão despedaçava o suficiente para os seus filhotes, estrangulava para suas leoas e enchia suas cavernas de presas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça suas carruagens. E a espada devorará os seus leãozinhos. Eliminarei a sua presa da terra, e a voz dos seus mensageiros não será mais ouvida. E aqui está parecido: o leão arrebatará bastante para seus filhotes e estrangulava as presas. E que estou contra ti, o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará o leãozinho e arrancarei da terra a sua presa. Não se verá a voz dos seus embaixadores. 2. É um pouco parecida. Então, bora lá. Do 7 até o 13. Tá falando o que vai acontecer com o Palácio Real, o que vai acontecer com a realeza, no caso. A rainha será levada cativeiro, como as servas delas vão reagir. E aqui ele faz uma analogia. Nínive é como um tanque antigo de águas, porém elas agora vazaram. Parai, parai, exclamam, mas ninguém olha para trás. Um tanque, vamos fazer essa analogia, um tanque cheio de água. A água ali é provisão. Água que significa água, sacia a sede, é forte, é imponente. Porém, quando escorre, você não tem o que fazer. Tipo, não tem como você ficar enxugando. A água, taca no tanque de novo, enxuga, não tem como. Escorreu. É essa analogia que ele faz. Eles clamarão, mas ninguém olhará para trás. Não tem o que fazer, não há como fazer. Levai a prata, levai o ouro, pois não há fim para a provisão da glória e toda a mobília agradável. Está dizendo que vai ser tudo destruído. De verdade, nada vai sobrar. E aqui no final, o que mais pegou para mim é que ele, o profeta. Eu falei ela por causa da Bíblia, a Bíblia. Mas aqui na Bíblia faz a alusão aos leões, aos filhotes. E no final ele diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça as suas carruagens, e a espada devorará os seus leãozinhos. Eliminarei a tua presa da terra, e a voz dos seus mensageiros não será mais ouvida. Pronto. O que nós podemos tirar de aprendizado desse segundo? A justiça do Senhor sobre o povo contra o povo de Nínive e sobre o povo de Israel. E esse capítulo, basicamente, são formados como se fossem poemas, poesias, frases que encaixam uma nas outras, fazendo analogia. Leão, leãozinhos, os seus soldados, flechas, acordes, traz uma ilusão para você ver, imaginar num reino mesmo espiritual como funciona e para você conseguir detectar aquilo que Deus está falando em relação a como vai funcionar. E aqui são tudo profecias, que a rainha vai ser pega, que o povo será destruído, a espada vai simplesmente devorar, tá a palavra aqui, os leões e as carruagens. E a voz dos teus mensageiros não será mais ouvida. Não haverá mais o que fazer. O último suspiro, Deus fala: vou destruir tudo. Não vai haver voz para falar, não vai haver voz para suplicar, não haverá mais nada. E o que nós podemos tirar disso? No outro vídeo foram 3 pontos, aqui é 1.
Novamente que Deus é justiça. Ele está narrando toda a história da guerra, o que aconteceu lá em Nínive, na Síria, como ela seria destruída, como Deus revelou ao seu profeta Naum o que aconteceria em riquezas de detalhes e fala, não haverá mais ninguém, vou destruir tudo, eliminarei tudo. Deu referência aos leões da selva, aquilo que eles sabiam, tinham como referência. Então, que nós possamos levar isso para o nosso coração, de depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é o justo juiz e Ele que realiza a sentença, Ele que fala se é para ser, vai ser. Não, esses livros dos profetas nos fazem repensar e pensar bastante. Fica imaginando você, uma pessoa normal, comum, e a Deus vem para você e fala, olha, eu vou destruir aquela cidade lá. Vou colocar meu exemplo, tá? Eu morava lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aí Deus vem pra mim e fala, ó, Edilene, tá vendo aquele bairro lá, que é seu inimigo? Eu vou destruir todos. E ele vai falar no meu vocabulário, assim como ele falou aqui, deu vários exemplos. Leão, leãozinha, isso. A rainha vai chorar igual as pombas. Ele tá falando no vocabulário, de acordo com aquilo que eles utilizavam naquela época e fazendo analogia também de como a justiça de Deus iria cair sobre aquele povo e como ele destruiria Nínive. E é isso que a gente tem que levar para o nosso coração, que Deus faz a justiça independente de tudo, não somos nós. E que nós temos de ser canal para Ele, que Ele traz revelação para nós muitas vezes de coisas que vão acontecer e às vezes é difícil, ainda mais quem tem esse chamado profético, mas se Deus te dá, sinta-se privilegiado de saber antes o que vai acontecer. Então, é orar, entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele que faz a justiça independente de tudo. E é isso. Em breve vamos para a parte 3, o último. Tchauzinho, até!